Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Assim como eu havia prometido nesse vídeo, né? É o vídeo da, é o quarto vídeo, né? No caso, da série sobre fé, né? E como eu havia prometido, esse vídeo vai ser especificamente sobre fé em Deus. No vídeo anterior eu havia falado sobre fé no dinheiro. Bom, antes de adentrarmos na questão, né, da fé em Deus, né? Eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas, às vezes, elas confundem a questão da fé em Deus, né? Por exemplo, uma pessoa contrai câncer, né? E ela começa a frequentar ela por conta da situação difícil que ela está passando, né? Ela decide procurar, né, a igreja, decide procurar algum ministério, alguma coisa para poder aliviar não só a sensação, né, de dor que ela vem passando, sofrendo psicologicamente, que é um momento muito difícil da vida, mas também para tentar, né, um meio alternativo de cura, né? Então a pessoa procura, porque muitas seitas, elas realmente vendem esse peixe para as pessoas, né? Elas acabam dizendo que, né, se tu for lá e ter fé em Deus, tu vai ser curado, né? Elas dão essa certeza para ti. Então, muitas pessoas elas vão até essas igrejas, né? E aí o cara chega e fala, ó, se você tiver fé em Deus, se você tiver fé em Deus, mas fé de verdade mesmo, tu vai ser curado. Você vai ser curado. Então o cara, não, eu preciso ter fé em Deus. Então o cara começa a estudar a Bíblia, começa a se aplicar e tal, e começa a tentar ter o raio da fé, né? Ah, eu preciso ter fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, para ser curado. Bom, o cara vai tentando, 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 até que ele não é curado. Então aí ele foi imaginando que ele não teve fé em Deus. Então o cara fala assim, ó, é porque tu não foi curado, porque você não teve fé em Deus, entendeu? Só que isso é uma falácia, isso é mentira, tá? Fé em Deus não significa que se eu tiver fé em Deus, tudo vai acontecer da forma como eu quero. É como eu disse no primeiro vídeo lá pra vocês, no primeiro vídeo da série, né? Eu pontuei, Deus é imprevisível, isso é uma convicção que eu tenho. Deus é imprevisível, Deus não é previsível. Quando tu fala assim, ó, se tiver fé em Deus, né, as coisas vão acontecer exatamente como eu quero, né? Isso é coisa de criança mimada, né? Uma criança mimada quer realmente que as coisas aconteçam exatamente como ela quer, não como o pai quer, tá? Não como o pai deseja, né? Não como é a vontade do pai. Então a criança mimada quer isso. Ah, quero um carro, vou ter fé em Deus, vai aparecer o carro. Eu quero uma casa, uma mansão, vou ter fé em Deus e vai aparecer a casa, a mansão. Eu quero ter muito dinheiro no banco. Vou ter fé em Deus e vai aparecer muito dinheiro no banco. Tem muitas seitas que oferecem isso aí para as pessoas, né? As pessoas caem porque existe essa fraude dentro do coração delas, né? Existe esse desejo manipulador. Muitas pessoas querem manipular Deus. Muitas pessoas querem manipular Deus, tá? Elas não querem ter uma relação entre pai e filho, uma relação amorosa entre pai e filho. Elas querem ter uma relação, né? Na verdade, de controle. Tu é meu cachorrinho, tu faz o que eu quero, tá? É mais ou menos isso, tá? É o pensamento dessas pessoas que vem com esse desejo, né? Intrínseco dentro delas, essa fraude de querer fazer tudo o querer que Deus faça tudo o que ela quer. É como se Deus fosse o cachorrinho delas e fosse fazendo exatamente o que elas querem. Isso é uma ofensa, né? Isso é uma verdadeira ofensa a Deus, né? Por isso que eu digo que Deus ele é imprevisível. Quando nós dizemos que você tem que ter fé em Deus, é no sentido do quê? É no sentido de que tu tem que ter convicção, tá? De que o resultado que Deus te ofereceu é o melhor para ti. E dentro desse resultado, tu tem que extrair uma grande lição de vida. Por exemplo, você tem um desejo, por exemplo, se eu ficar com câncer, você acha que eu não vou ter desejo de ser curado do câncer? Se eu adoecer, claro que eu quero saúde, todos nós queremos saúde, né? Mas vamos supor que eu comece a frequentar a igreja, né? Comece a ir na igreja, né? E eu tenha esse desejo dentro de mim, certo? E eu não seja curado do câncer. Eu tenho que ter convicção de que o melhor resultado que Deus pode me oferecer é exatamente esse, de não ser curado. E extrair uma grande lição de sabedoria dentro desse resultado, tá? Eu não sei se vocês lembram de um ex-BBB, um rapaz até bonito, tal. Eu não lembro o nome dele agora, me fala a memória. Ele era um rapaz muito bonito, né? Tal, é, super saudável, né? Caminhava tudo certinho, né? E teve uma ocasião na vida dele, né, que ele sofreu um acidente de carro, né? E ele perdeu as duas pernas, né? Não é que ele perdeu, ele ficou, acho que paraplégico, se não me engano. Tem a história desse rapaz, é que eu não lembro o nome dele, na minha cabeça não tá vendo o nome dele, né? Deve ter sido o momento mais difícil da vida desse cara. Deve ter sido horrível esse momento da vida dele, né? Talvez, né, a questão
na questão religiosa, ele deve ter até desacreditado de Deus naquele momento, dizer, Deus não existe, né? Se Deus existisse, isso não ia acontecer na minha vida, né? Então, uma situação super catastrófica na vida dele. Mas esse cara, ele soube extrair uma coisa daquele resultado que aconteceu na vida dele, muito valiosa. E hoje ele é um dos maiores atletas paralímpicos que existe, entendeu? É um dos melhores que existe. Ele ganha tudo, o cara é ninja, o cara é fera, mano. Mas veja a lição que ele extraiu de sabedoria diante daquilo que aconteceu, né, na vida dele. Então, isso é ter fé em Deus, né? Ter fé em Deus é tu ter fé que, convicção de que aquele resultado que Deus está te dando é o melhor para ti. Tu tem que extrair uma lição de sabedoria dentro daquele resultado, tá? Bom, posto isso, muitas pessoas usam direto, indiscriminadamente a palavra Deus. Deus, 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 Deus. Mas afinal, quem é Deus? Por exemplo, quando tu vai conhecer uma pessoa, certo? Quando você vai conhecer uma pessoa, você não conhece ela. Tá ali a pessoa X, você chega perto dela e começa a conversar com ela. Começa a conversar com a pessoa X. A partir daquele diálogo, daquela relação que tu tá tendo com a pessoa, tu vai extrair qualidades e características daquela pessoa. Tu vai perceber, na verdade, qualidades e características, atributos daquela pessoa. Por exemplo, se for um cara arrogante, tu vai, opa, esse cara é arrogante, né? Se for um cara humilde, esse cara é humilde, né? Se for um cara bondoso, esse cara é bondoso. Se for um cara maldoso, esse cara é maldoso, né? Então tu vai arrancando, né? Na relação que tu tem com a pessoa, extraindo dela qualidades, características, atributos. E isso vai sendo registrado na tua memória, né? Aí vamos supor que tu tá andando lá, aí o cara chega, um colega teu fala, você conheceu a pessoa X lá, e aí, o que você achou do cara? Ah, ele é um cara assim, assim, assado, é um cara arrogante, ele é um cara maldoso, ele é um cara bondoso, ele é um cara humilde, vamos supor, né? Você vai falar assim, né? Porque você teve uma relação com ela, e vai extrair, né, as qualidades, as características, os atributos que essa pessoa possui. Com Deus é a mesma coisa, tá? Com Deus, ao nos relacionarmos com Deus, nós podemos extrair, né, dessa relação e identificar as qualidades, né, que Deus possui, né? E os santos são pessoas assim que têm esse relacionamento com Deus, né? Todos os santos que existiram, né, eles tiveram esse relacionamento com Deus. E eles extraíram qualidades, né, e atributos para identificar, né, quais são as principais qualidades, os principais atributos, né, dentro de uma gama infinita de atributos e qualidades auspiciosas que Deus possui. Então Deus, ele é a fonte de todo amor. Deus, ele é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de toda humildade. Deus é a fonte de toda justiça. Deus é a fonte de toda caridade. Deus é a fonte de toda moralidade. Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a fonte de todo conhecimento. Isso são, olha só, eu estou pontuando aqui poucas, né? Poucas, dentre infinitas qualidades auspiciosas que Deus possui. Então, quando tu diz, eu tenho fé em Deus, tu tem que ter fé no amor. Tu tem que ter fé na bondade. Tu tem que ter fé na humildade. Tu tem que ter fé na caridade. Tu tem que ter fé na justiça. Tu tem que ter fé na moralidade. Tu tem que ter fé na sabedoria. Tu tem que ter fé no conhecimento. Entende? Ter fé em Deus é ter fé também nas características e qualidades que Deus carrega consigo. Certo? Se Ele é a fonte de todo amor, eu tenho que ter fé no amor. Certo? Ter fé em Deus é exatamente isso. Então o que acontece muitas vezes, certo? Eu quero que vocês percebam isso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas falam que têm fé em Deus, usam a palavra Deus, mas é uma pessoa que age com arrogância, é uma pessoa que age injustamente com os irmãozinhos, é uma pessoa que não é bondosa, que não é humilde, é soberba, né? É uma pessoa que é impaciente, sempre ansiosa, sempre, né, querendo fazer as coisas rápido e tal, e aquela ansiedade. É uma pessoa irada, raivosa, né? Por quê? Porque a pessoa não tem fé em Deus. A pessoa fala, eu acredito em Deus, né? Mas não tem fé em Deus. Porque ter fé em Deus é você ter fé nessas qualidades auspiciosas de Deus. E se você tem fé nessas qualidades auspiciosas, automaticamente tu vai refletir essas qualidades auspiciosas de Deus. Automaticamente essas qualidades auspiciosas de Deus vai ser refletida por você. Vai transpassar por você. Entende? Então, o que acontece, assim, muitas pessoas, elas têm fé no dinheiro, né? Como eu havia explicado no vídeo anterior. E outras têm fé em Deus.
Existe uma grande diferença aqui. E eu vou te dar um exemplo. Se tu, se o teu, se o carro quebra, né? Se o carro quebrou, tu vai levar no mecânico, né? Mas o problema que aconteceu no teu carro é um problema simples. Então tu tem um mecânico X e um mecânico Y. O mecânico X é aquele que tem fé no dinheiro. Tá? Ele tem fé no dinheiro. E o mecânico Y não, é o cara que tem fé em Deus. Vamos pontuar assim. Aí tu leva no mecânico X. Aí chega lá, tu acha que vai ficar mais ou menos uns R$ 100 o conserto do carro. Leva no cara. Ah, trouxe meu carro aí e tal. É, tu pode ver, ó, pelo que eu tô vendo aqui, né, vai ficar uns R$ 100. Aí você, legal. Então realmente o que eu imaginei, né? O que eu imaginei. Vai ficar exatamente o que eu imaginei. Legal. Aí tu vai pra casa. Aí ele liga, teu carro tá pronto aqui, pode vir buscar. Você vai. Meu, você não vai acreditar, cara. Eu encontrei um monte de problema no teu carro. Mas é tudo mentira. Tudo mentira. Ele tá mentindo pra você. Na verdade, o problema do teu carro ia ficar uns 50, R$ 60. Ele jogou 100, mais ou menos. Tu achou que era razoável, né? Mas agora ele tá mentindo pra você. Ele tá falando que tem mais problema no teu carro. É tudo mentira. Mas por que é mentira? Porque assim, ele falou assim, vou gambelar esse cara, velho. Gambelar esse cara que eu ganho uma grana atrás dele, né? E por cima dele e tal, ele me paga e tal. E aí, ele falou, mas tu falou que era R$ 100. Não, mas é o seguinte, eu identifiquei outros problemas, cara. É problema que não dá pra prever no momento que a gente faz o orçamento. Então vai, ficar 500 conto. Que, cara, 500 conto, ô louco, de R$ 100 pulou pra 500. É, R$ 500. Eu já arrumei, já fiz tudinho pra você, tudo bonitinho. Por quê? Porque esse mecânico tem falando dinheiro. Ele não importa se ele tá te prejudicando, se ele tá causando algum dano, tá? Se você vai se sentir triste por isso ter acontecido, se tu vai ficar sem grana, né? Ele não tá se importando, tá se importando só com dele. Eu vou ganhar mais dinheiro, pô. Sacaneei o cara. Chuchu, beleza. Pegadinha do malandro, yeah, yeah. Sabe? Bem assim, cara. E quanto né? Vamos agora supor que tu levou no mecânico Y. O mecânico Y é aquele cara, né, que tem fé em Deus. E como ele tem fé em Deus de verdade, ele é uma pessoa que sempre transmite amor. É uma pessoa humilde. É uma pessoa assim justa, né? Então, se leva lá e fala, cara, vai ficar aqui uns R$ 60. R$ 60 fica tudo. R$ 60? Então beleza, pode fazer. Eu faço, não, pode, eu já faço agora, é rapidinho, é problema rápido. Isso aqui resolve rapidamente. Você quer um cafezinho, tal? Vim trazer um cafezinho pra ti. Vai lá, pega o cafezinho, traz pra ti. Eu tomo um café, sabe? Então é outro tipo de tratamento, outro tipo de comportamento, porque tem fé em Deus. E é isso que você procura, é isso que eu procuro. Nós procuramos ser tratados com amor, né? E não com descaso, não com desprezo, não com pilantragem, não com sacanagem. Os caras que têm fé no dinheiro sempre vão tratar as pessoas dessa forma, tentando, sabe? Ser um espertão, né? Vou sacanear o cara, vou ganhar por cima dele e tal, etc. É um malandrão, sabe? Enquanto aquele cara, não, ele quer sempre fazer o bem ao próximo, tá? Sempre bem ao irmãozinho dele, independente de quem seja, entende? Esse é o verdadeiro, né? Devoto de Deus, a pessoa que tem realmente fé em Deus, certo? Então meditem sobre isso, tenham fé em Deus, né? E fé em Deus não significa que tudo vai acontecer exatamente como você quer, né? Vai acontecer da forma como Deus quer. E quando Deus quer um tipo de resultado na nossa vida, é o melhor para nós. E temos que extrair dessa situação uma grande sabedoria, tá legal? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Valeu!